Então vamos para os instrumentos de controle de constitucionalidade concentrado. O primeiro instrumento é a ação direta de inconstitucionalidade genérica, ADIM. ADIM quer dizer ação direta de inconstitucionalidade. Bom, neste caso aqui, não há partes em litígio referentes à situação concreta. O que se pretende aqui, a finalidade dessa ação, é retirar do ordenamento jurídico a norma que é incompatível com a Constituição. Não há interesses em litígio. Então coloque, não há partes em litígio referentes a situações concretas. Em seguida, a finalidade é retirar do ordenamento jurídico lei ou ato normativo incompatível com a ordem constitucional. Legitimidade ativa. Quem pode impetrar esta ação direta de inconstitucionalidade genérica? A Constituição Federal estabelece os legitimados para impetrar a ADIM no artigo 103 da Constituição Federal. De pertinência temática estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal. Legitimidade passiva contra quem, né? Recai sobre o órgão ou autoridade do qual emanou o ato que se pretende impugnar. Muito bem. O outro tipo de ação é ação direta de inconstitucionalidade interventiva. Essa ação ocorre quando é ferido o artigo 34, inciso 7 da Constituição. Artigo 34, inciso 7. Assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais: forma republicana, sistema representativo, regime democrático, direito da pessoa humana, autonomia municipal, proteção de contas da administração pública. Então, feriu um desses princípios, que a gente chama de princípios constitucionais sensíveis, aí é passivo de uma ação de inconstitucionalidade interventiva. Então coloque: ocorre em situação de declaração de inconstitucionalidade de lei estadual, ou ato normativo estadual contrários aos princípios
constitucionais sensíveis ocorre em situação de declaração de inconstitucionalidade de lei estadual ou ato normativo estadual contrários aos princípios constitucionais sensíveis. Abram parênteses. Artigo 34, inciso 7, a linha A, B, C, D, E. Fecha parênteses. Repetindo. Artigo 34, inciso 7, a linha A, B, C, D e E. Fecha parênteses. Isso aqui nós estudamos quando vimos intervenção federal. Eu expliquei muito bem isso aqui. Bom, legitimidade ativa. Quem é que vai entrar com a ação direta de inconstitucionalidade quando se tratar de uma ação interventiva? Isso é um detalhe importante. Só quem tem competência para isso é o Procurador-Geral da República, que é aquela autoridade que trata dos interesses da República. Então, legitimidade ativa é de iniciativa exclusiva do Procurador-Geral da República. Legitimidade passiva, quer dizer, contra quem? Recai sobre quem? Coloque, recai nos Estados-membros ou Distrito Federal, vírgula, representados pelo chefe da respectiva Procuradoria Geral de Justiça. O outro tipo de ação é a inconstitucionalidade por omissão. Nós vamos voltar para a aplicabilidade e eficácia das normas constitucionais. Lembram que nós estudamos isso em Constitucional 2? Nós temos normas de eficácia plena, normas de eficácia contida, normas de eficácia limitada. As normas de eficácia limitada, para que elas sejam viabilizadas, elas precisam de lei ordinária ou de uma lei complementar. Se não houver, não tem aplicabilidade às normas de eficácia limitada, tanto as de princípios institutivo como as de princípios programáticos. Então, neste caso, é uma omissão de quem de direito. Então, se aquela norma que tornaria viável aquele dispositivo for de competência do presidente, a omissão é dele. Se for de competência do legislativo, a omissão é do legislativo. Entendeu? Então, coloquem. No caso, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. No caso de omissão
legislativa para tornar efetiva uma norma constitucional que depende de normatização infraconstitucional. Abram parênteses. Normas constitucionais de eficácia limitada. Fechem o parênteses. Legitimidade ativa, quer dizer, quem pode propor? Os legitimados para impetrar a referida ação estão expressos no artigo 103 da Constituição Federal. Então vamos para os instrumentos de controle de constitucionalidade concentrado. O primeiro instrumento é a ação direta de inconstitucionalidade genérica, ADIM. ADIM quer dizer ação direta de inconstitucionalidade. Bom, neste caso aqui, não há partes em litígio referentes à situação concreta. O que se pretende aqui, a finalidade dessa ação, é retirar do ordenamento jurídico a norma que é incompatível com a Constituição. Não há interesses em litígio. Então coloque, não há partes em litígio referentes a situações concretas. Em seguida, a finalidade é retirar do ordenamento jurídico lei ou ato normativo incompatível com a ordem constitucional. Legitimidade ativa, quem pode impetrar esta ação direta de inconstitucionalidade genérica? A Constituição Federal estabelece os legitimados para impetrar a ADIM no artigo 103 da Constituição Federal. Pertinência temática: sujeita-se ao exame de pertinência temática estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal.